Olá, meu nome é Vinícius Luiz, sou mestrando do programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, do campus de Bauru, e irei apresentar o trabalho Diagnóstico da Infraestrutura de Pontos de Parada de Transporte Público na cidade de Bauru, São Paulo, desenvolvido junto com o arquiteto Wellington Honda e a professora doutora Renata Cardoso. Em todo o Brasil ainda há problemas em relação à mobilidade urbana. Focando em uma mobilidade mais sustentável, o transporte público tem um grande papel, de acordo com o Rabelo 2018. O sistema de transporte público é responsável por conectar os diversos pontos da cidade. Partindo dessa ideia, a infraestrutura está adequada para tal importância? Para averiguar a qualidade dos pontos de parada de transporte públicos, foi necessário a auditoria técnica mais o levantamento fotográfico, resultando, portanto, em um estudo baseado em indicadores de desempenho para avaliar a infraestrutura do entorno de pontos de paradas de ônibus urbano, facilitando o diagnóstico para gestores municipais e identificando os problemas que podem contribuir para o conforto e segurança desses usuários que utilizam do transporte, em áreas de desembarque e embarque do transporte coletivo. Portanto, o objetivo da pesquisa é apresentar o resultado que visou diagnosticar a infraestrutura urbana em relação ao entorno dos pontos de parada de transporte público, dos ônibus urbanos, em uma linha de transporte público com maior demanda de passageiros da cidade de Bauru, São Paulo. Pesquisa de caráter exploratório e quantitativo objetiva identificar a qualidade espacial dos pontos de parada, da calçada de acesso ao ponto de ônibus e o local do ponto de ônibus, de uma linha de ônibus urbano que possui maior fluxo diário de passageiros e distintos modelos de ponto de ônibus urbano. Portanto, definiu-se avaliar a linha 3542 a partir de uma base de dados disponíveis no site da Transurb, Associação de Empresas de Transporte Urbano de Bauru, que contém todas as linhas e trajetos urbanos da cidade, e dados fornecidos pela Endurb, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Regional de Bauru, referente ao fluxo diário e horários de pico, ou seja, a maior demanda, definiu-se assim por avaliar a linha 3542. Essa linha que faz ligação entre os bairros Otávio Haase e Edson Silva, no sentido leste a oeste, passando pelo centro. Aproximadamente tem 19 quilômetros. Neste trajeto foram identificadas 117 unidades de pontos de ônibus, sendo deles 19 postos de sinalização e 98 pontos de parada com cobertura. A imagem ao lado mostra a relação, tanto no trajeto de ida quanto de volta, a relação de pontos de parada com ponto de parada com um postinho de sinalização. Para identificar quais fatores podem prejudicar a caminhabilidade no entorno de um ponto de parada de ônibus, foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: a definição do modelo de mapeamento e numeração dos pontos de parada, a definição dos temas e indicadores e a forma de avaliação dos índices, a aplicação de auditoria técnica e levantamento fotográfico. O mapeamento e numeração dos pontos de parada. Com o auxílio do mapa do Google Maps da cidade de Bauru, foram identificados a localização espacial de cada ponto de ônibus. A numeração dos pontos foi subdividida no trajeto de ida, composta pelo sentido oeste-leste, dando-se pelo bairro Edson Francisco Silva para o bairro Otávio Haase, e o outro trajeto de volta composto pelo sentido leste-oeste, composto pelo sentido bairro Otávio Haase para o bairro Edson Francisco Silva. Os pontos de parada foram numerados de P01 a P57, no sentido do bairro Edson Francisco Silva para o bairro Otávio Haase, e de P58
AP-117, no sentido bairro Otávio Haase ao bairro Edson Francisco Silva. É nessa etapa que foi definida a área de análise do entorno a ser avaliado, portanto definiu um raio de 2 metros a partir do final do mobiliário para a aplicação da auditoria técnica. É importante ressaltar que a locação dos pontos de parada de transporte público em Bauru é dada pelas instruções da Endurb. O documento fornecido pela Endurb para a implantação dos pontos de paradas é necessário que a calçada tenha no mínimo 2 metros de largura e que para a mesma empresa a instalação do mobiliário deve respeitar o raio de 1,20 m, cujo centro do raio é medido a partir da coluna frontal do abrigo. Este raio não deve atingir qualquer elemento, como árvore, poste de sinalização ou poste de iluminação. Nesta etapa, foram selecionados alguns temas e indicadores que possibilitam avaliar a questão de acessibilidade, segurança, conforto da calçada de acesso ao ponto de ônibus e o espaço do ponto de ônibus. Esses elementos foram definidos com base nas pesquisas desenvolvidas por alguns autores já citados na pesquisa. E a estrutura hierárquica é composta por uma tabela da auditoria que possui 4 temas e 10 indicadores. Nesta pesquisa, os resultados são apontados por temas de análise. Para isso, foram elaborados pictogramas que representam o nível de qualidade de cada tema. Esses pictogramas são inseridos em mapas com o objetivo de facilitar a visualização da qualidade espacial de cada tema em relação ao ponto analisado. Foi dada uma escala de 3 cores para a representação da qualidade espacial de cada tema. O verde representa satisfatório, o amarelo parcialmente satisfatório e o vermelho insatisfatório. Um recorte de exemplo da tabela de análise do tema de acessibilidade, aonde é presente os indicadores, a largura efetiva da calçada, o tipo de piso, o estádio de conservação desse piso e grelha, fazendo um recorte para o indicador a largura efetiva da calçada, a gente tem a forma de análise. A largura efetiva da calçada possui um vão livre, né, uma medida livre menor do que 1,20 m. Se possuir, é dado a nota 0 para essa auditoria. Se ela tiver uma faixa livre entre 1,20 m e 1,50 m, é dado 0,5. E se possuir a largura efetiva maior do que 1,5 m, é dado 1 ponto. Portanto, a escala numérica é adotada pela avaliação dos indicadores na planilha de auditoria é distinta, mas é correspondente a um intervalo numérico correspondente a 0, meio e 1, ou 0 e 1, no qual o valor 0 corresponde à pior avaliação e o valor 1 à melhor avaliação. Os resultados do tema Acessibilidade das calçadas mostram que todos os pontos de parada do trajeto, tanto de ida quanto de volta, foram avaliados como insatisfatórios. Este resultado é decorrente dos problemas com relação ao indicador largura efetiva da calçada, que corresponde. 40% dos pontos avaliados atendem à largura mínima da faixa de 1,20 m para o deslocamento de pessoas próximo ao ponto de parada. No entanto, 40% não atendem a essa normativa e 20% atendem parcialmente. A maioria dos casos onde não se atende à largura efetiva de 1,20 m é devido à posição do mobiliário ao ponto de parada de ônibus, na calçada, e à largura do próprio mobiliário urbano, que dificulta o deslocamento de outras pessoas nesses locais. Outros indicadores, como tipo de piso e estado de conservação do piso, também se encontram insatisfatórios, já que o tipo de piso não é adequado para o uso público e o estado de conservação de tais pisos instalados não se encontram com boa qualidade. Já o indicador de grelha se encontra insatisfatório
pois ao redor, nesse raio de 2 metros delimitado na pesquisa, em torno do mobiliário, não se encontra nenhuma presença de grelha. Os resultados do tema segurança mostram que tanto no trajeto de ida quanto no de volta há problemas que podem comprometer a segurança dos usuários do transporte público. Estes problemas estão associados à sinalização das faixas de pedestres e ao rebaixamento de guias nas calçadas. Embora a iluminação seja um elemento importante para a avaliação da segurança, neste artigo ela não foi avaliada. O tema de conforto dos pontos de paradas de ônibus foram avaliados como 52% insatisfatório, 46% parcialmente satisfatório e 2% como satisfatório. Este resultado é decorrente dos problemas relacionados à presença de cobertura e bancos e informações. Em relação à análise dos indicadores banco e cobertura, 85% dos pontos possuem cobertura e banco. Segundo a Endurb, para a implantação dos abrigos de ônibus, são analisadas as características usuais de cada ponto. Busca-se verificar se o passageiro utiliza aquele local como embarque ou que ocasiona um momento de espera por algum tempo, ou se a maioria utiliza apenas para desembarque, onde, neste caso, apenas a sinalização do ponto de ônibus atende à necessidade dos usuários. O indicador de informações revelou que 90% dos pontos de parada não há qualquer tipo de informação sobre as linhas ou seus respectivos horários, e que apenas 10% dos pontos de parada tinham algum tipo de informação, ou seja, informações parciais. Essa ausência de informação, em alguns casos, é atribuída ao vandalismo, que retiram os adesivos com as informações dos trajetos e horários das linhas, e que em alguns pontos possuem algumas informações, apenas o número e o nome da linha, sem qualquer tipo de informação do trajeto e os horários, deixando os usuários sem as instruções completas. Os resultados do tema de acessibilidade nos pontos de parada de ônibus, representados na imagem ao lado, mostram que não há espaços para cadeirantes em 58% dos pontos de parada analisados. Estes resultados mostram que o tema de acessibilidade ainda não é prioridade na cidade. Em relação à análise do indicador de cobertura, os resultados mostram que a maioria foram considerados parcialmente satisfatórios, em função da ausência de cobertura ou pelo abrigo ser pequeno em relação à quantidade dos usuários que aguardam um embarque no ponto de parada que nós analisamos. Em síntese, os resultados mostram que os indicadores que receberam as piores pontuações referem-se à largura efetiva das calçadas, o estado de conservação dos pisos, informações e o espaço para cadeiras de rodas. 3 desses indicadores influenciam diretamente na acessibilidade e podem impedir ou dificultar que os usuários utilizem o sistema de transporte coletivo urbano oferecido pela cidade de Bauru. Dentro desse espaço, destaca-se os idosos e os cadeirantes. O indicador de informação é relevante, principalmente para os usuários que não conhecem todas as linhas de transporte público ou não são da cidade, ou seja, são de outros municípios. Assim, o sistema de transporte e o sistema de informação ao usuário é fundamental junto ao processo de uso do transporte coletivo urbano, podendo deixar os usuários desorientados em muitos casos pela sua ausência de informação. Como por fim, agradeço a preferência e muito obrigado.